Bom, pessoal, para quem está chegando agora, meu nome é Bruno. Obrigado a você que escolheu esse vídeo e obrigado também pelos 10 mil inscritos que o canal atingiu. Vou fazer um vídeo especial hoje, os 7 dramas irreversíveis para o narcisista em colapso. As coisas que vão ser ditas nesse vídeo poderão, para algumas pessoas, ser visto até como uma coisa impossível de acontecer a partir da ótica de um narcisista. Entretanto, um narcisista colapsado, ele geralmente está sujeito a ter 3 reações quando a máscara cai. Ou ele entra em estado de negação, de acreditar que aquilo não tem nada a ver com ele, eles se verem de frente com a realidade, mas eles entram em estado de negação. Particularmente, eu acredito que seja a reação mais comum. Uma outra possibilidade é o estado de grandeza, ou seja, eles se sentirem inflados com o ego por serem narcisistas, eles tomarem esse diagnóstico como algo engrandecedor, uma outra reação possível, ou eles entram numa espiral de vergonha e entram em depressão. Este terceiro exemplo, na minha opinião, é o único que possibilitaria uma melhora genuína de uma pessoa narcisista. Ele teria que passar por esse colapso, entrar nessa espiral de vergonha, de depressão, a partir daí buscar ajuda profissional e tentar fazer um esforço de melhorar. Isso não significa cura. Os 7 dramas irreversíveis para o narcisista em colapso. Primeiro ponto, a quebra do espelho. Esse é o momento em que o narcisista se depara com a realidade de seus atos. A exemplo, os rumores maliciosos espalhados contra você, as campanhas difamatórias, e então o pânico em constatar que as meias-verdades que eles contaram para as pessoas que te conhecem agora caem por terra. Ou seus familiares narcisistas que se aproveitaram de sua ausência para fazer inversão de culpa, te colocando isolado pelo descrédito do vitimismo deles e agora experimentam a vergonha e o desejo de fugir. Então isso faz desmoronar toda a narrativa interna da qual eles se apoiaram e finalmente a realidade de seus atos os confronta. Essa vergonha não tem somente a ver com o externo, mas trata-se de um acerto de contas interno que ocorre. A voz da consciência, sempre abafada pela negação, agora expondo a eles mesmos o peso das próprias ações. Isso pode ser para o narcisista o start para uma mudança genuína, para uma minoria, acredito eu, muito seleta, mas seja como for, quando esse tempo chegar, caberá a eles lidar. Negação que sucumbe ou a dura realidade reconhecida. Agora o segundo ponto, a perda de respeito. Quando o narcisista se dá conta de que os esforços que fizeram para prejudicar você não comprometeram somente a relação entre vocês dois, mas também a forma com que os outros passam a percebê-los. O narcisista impõe a difamação com táticas de oratória, com entonação de voz. Eles convencem as pessoas que estão sempre com a razão, mas quando o colapso expõe essas táticas ardilosas dele ou dela, este terá de sentir um golpe muito forte para alguém que sempre prezou tanto pela validação externa, a perda do respeito e da consideração que eles julgavam garantida, graças às manobras que praticavam. Então eles que são bons observadores vão perceber no semblante dos outros o desapontamento e a decadência de sua imagem. Com relação a isso, eu ressalvo, você não tem nenhuma responsabilidade e cabe a eles e somente a eles o peso de lidar com a autopercepção de suas escolhas e atos negativos. E cabe a eles usar isso como trampolim para tentar se tornar alguém melhor ou insistir na negação e sucumbir. O terceiro ponto é o medo do julgamento. Os narcisistas são juízes implacáveis. Eles estão sempre avaliando as pessoas, os alvos primários, e isso, na verdade, é um escudo para maquiar as sombras
e o medo do julgamento que eles carregam. Julgamento esse que volta para eles uma vez expostos pelos próprios atos. Então o narcisista colapsado pode entrar numa espiral de vergonha que o leva a evitar encontros sociais que os coloquem de frente com pessoas que irão julgá-los. E essa exposição faz com que eles tomem ciência das consequências de sua imperícia em agir contra o outro, reconhecendo que para cada ação há uma reação. Então muitos vão embora, se mudam, temendo os olhares, os cochichos e a desaprovação de quem no passado os viu positivamente. Quarto ponto, quando todos percebem a motivação obscura de suas ações. Então as pessoas começam a ligar os pontos. Elas percebem o porquê você teve sua reputação tão atacada, porquê do vitimismo que o narcisista utilizou para fazer com que todos os vissem como santos e você como um monstro. Então as pessoas comentarão sobre a sabotagem que você sofreu, juntando as peças e constatando a armação que o narcisista fez para inverter a culpa. As pessoas em comum vão perceber a intenção premeditada por detrás de falas antes vistas como um desabafo de alguém inocente que sofria com seu contato zero, por exemplo. A inveja, o egoísmo e a maldade são expostos de novo. Isso é problema deles. A quinta consequência irreversível para o narcisista colapsado: o sentimento de arrependimento e remorso. Nesse estágio do colapso narcisista, ele ou ela sente o peso total dos seus atos, a partir de uma constatação que passou pela quebra do espelho, a perda do respeito, o medo e a percepção do julgamento das pessoas, uma vez que suas verdadeiras intenções foram expostas. Então eles compreendem o dano que causaram. Em caso de um familiar narcisista, este pode ter que lutar agora com o peso de perceber o tanto que você sofreu e a vergonha de ver no seu brilho e na sua capacidade de retomada, apesar de todas as pedras de tropeço que jogaram no seu caminho e que não te pararam e ainda te fizeram mais forte e vencedor. Ou colega de trabalho envergonhado na reunião, ao ser exposto pelos olhares dos demais. São muitos os cenários possíveis. Pode haver para uma minoria seleta desses colapsados o arrependimento ao ver que poderiam ter agido de forma diferente, mas que cederam a uma tendência à perversidade que agora cobra um preço alto. E após isso vem o sexto drama, o fim do senso de superioridade narcisista. Depois de toda essa surra moral, a pessoa narcisista percebe que sua autopercepção foi mudada irreversivelmente, porque os fatos vão jogar na cara dele ou dela que aquela falsa sinalização de virtude não condiz com o abuso psicológico que infligiu no seu alvo, nem a distorção que os isentou era real. Então eles percebem o quanto foram mesquinhos e desleais, o quanto pisaram no valor da vítima para se exaltar. Isso vai inevitavelmente causar uma perturbação que faz parte do processo de colapso. Eles terão que questionar aquilo que tramaram para manter oculto. Novamente, esse fardo é deles e somente deles. A sétima consequência: quando constatam que perderam preciosas oportunidades. Então o narcisista colapsado percebe que não somente causou feridas e sofrimentos, mas também irá notar, inevitavelmente, as pontes que queimou, as pessoas que afastou, o familiar que foi menosprezado, traído, excluído, o pai, a mãe, o filho, o irmão, o cônjuge traído, invalidado, enfim, as perdas imutáveis que provocam um vazio por dentro. Agora, ele ou ela assiste de longe sua realização, sabendo que perdeu acesso devido às suas más ações. Eles percebem o quanto te subestimaram e o quanto foram mesquinhos e escassos. Por outro lado, sua força e resiliência
em ter não somente sobrevivido, mas também se reinventado, longe da influência ruim deles, serve para que vejam que o tempo perdido visando atrapalhar o caminho do outro cobrará seu preço, um preço alto. Por mais que, para alguns, o que foi dito possa parecer algo distante em se tratando de pessoas tão autoabsorvidas e com um senso de grandiosidade como narcisistas, o fato é que estamos em um tempo de transição, de remoção de véus, e há de chegar o tempo em que eles começarão a ter que lidar, todos nós de um modo geral, com as consequências de nossas ações. Portanto, que busquemos fazer a nossa reforma íntima, pois quem viver verá. E esse tempo já chegou. Cada dia que passa, as pessoas estão despertando e isso já faz parte dessa transição da qual estamos vivendo nos tempos atuais. Eles não vão escapar disso, pois são seres humanos também. A você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Peço que curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Um abraço.